Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver gerador de alta tensão com bobina de carro. Hoje eu vou mostrar um circuito que gera alta tensão usando uma bobina de carro. Esse é um projeto antigo que eu trago em pauta com o diagrama remodelado que vai facilitar a sua construção. Vamos lá? Antes de apresentar o circuito, devo deixar bem claro que esse circuito gera tensões perigosas. Então, deve ser montado somente por pessoas habilitadas. Esse circuito não tem segredo, se você segue o canal do Professor Bairros, é claro. O equipamento foi montado em duas placas de circuitos impressos. Eu fiz dessa forma para evitar interferências. A saída desse circuito gera muitas e muitas interferências. Cuidado! A PCI-1 é o gerador de ondas quadradas, um 555 comum. Eu não disse que não tinha segredo? A PCI-2 é o circuito de potência, o gerador de alta tensão com a bobina de carro e tudo mais. O circuito de potência é alimentado por uma bateria de 12 volts. Eu usei uma bateria de alarme comum, dessas pequenas. O gerador de ondas quadradas é alimentado por uma bateria de 9 volts. O seu consumo é mínimo. A figura mostra o layout do equipamento, uma verdadeira obra de arte do professor Bairros. Essa é a placa geradora do sinal, PCI-1, com o 555 e tudo mais para gerar a onda quadrada. Essa é a placa de potência PCI-2, com o circuito de acionamento do IGBT. Essa é a bateria que alimenta o gerador do sinal. É conhecida como bateria, mas na verdade é uma pilha de 9 volts metida bacana. Essa é a bateria de 12 volts que alimenta a potência. Essa sim é uma bateria. E essa é a bobina de carro que irá gerar a alta tensão. Essa é uma bobina para ignição eletrônica. Eu usei uma bobina da marca EKLASS modelo EBI 3103, que pode gerar até 30 kV. A bobina de carro comum também funcionou, mas a bobina de ignição eletrônica rendeu muito mais. Um detalhe importante é que as bobinas de carros têm polaridade. Observe o sinal de mais e menos na bobina e no diagrama. Se inverter, não funciona bem. Para a interligação das placas, eu usei bornes do tipo E-borne. O componente-chave para que esse circuito funcione é o transistor IGBT IRGB14C40. Ele deve ser montado em um dissipador. Isso era tudo sobre o layout. Vou descrever agora o circuito. Esse é o circuito e não tem segredo algum. Esse é o gerador de sinal, um astável simples com 555 com ajuste de frequência e com ciclo de trabalho de 50%. Você sabe por que é 50%? Isso mesmo, porque a resistência R1 é muito menor do que R2 mais o potenciômetro. Então a carga e descarga vai depender apenas de R2. A frequência deve ser ajustada para a maior tensão de saída, a maior faísca. Agora a saída de potência. O primeiro detalhe é que o sinal é acoplado via optoacoplador para isolar completamente os dois circuitos. Isso evitará que o 555 queime toda hora. O transistor Q1 é para acionar o gate do IGBT. Como você já sabe, para ligar rápido o gate, o circuito do driver deve fornecer corrente suficiente. O transistor de saída é um IGBT muito usado em circuitos de ignição de motos. É um transistor excepcional. Fiquei impressionado com o desempenho. Fácil de acionar, fornece altas correntes de saída, esquenta pouco, mas precisa de um dissipador sim. O transistor é o RGB14C40. O desenho da ligação do IGBT foi colocado no diagrama para que você não ligue errado. O diodo em paralelo com o IGBT é um diodo clamp. O IGBT, do ponto de vista da saída, é um transistor. Não tem o diodo interno como o MOSFET. Então, esse diodo irá limitar a tensão inversa máxima no IGBT. Essa é a bobina de carro. Não tem o diodo supressor de ruído, porque nesse caso queremos que a tensão no primário seja a maior possível, para induzir a maior tensão possível no secundário. Esse tipo de circuito é chamado de flyback. Essa animação mostra como o flyback funciona. No primeiro momento, a chave fecha. Nesse circuito é o IGBT, e a corrente circula pela bobina armazenando energia no campo magnético em vermelho na figura.
Quando a chave desliga, a energia do campo magnético é descarregada toda de uma vez, gerando altíssima tensão no secundário. Nesse circuito, não queremos que a energia não seja dissipada no primário. Por isso, não tem o diodo em paralelo com a bobina. Por isso, o ruído gerado por esse circuito é muito grande. Essa é a interligação das duas placas. Observe que as alimentações são completamente independentes. Os terras são separados. E os positivos também não têm ligação comum. Os dois fios que interligam as placas são os fios dos sinais. O terra do sinal só está ligado na placa PCI-1. O lado da PCI-2 está ligado no circuito integrado do optoacoplador, que isola eletricamente as duas placas. Observe que o sinal tem sinal. Opa, essa foi boa. O sinal tem polaridade. Afinal, ele vai ligar um LED e LED tem polaridade. Veja agora o professor Bairros testando esse circuito. Vejam a faísca gerada. Para cada 1 milímetro de faísca, você pode computar 3 kV. Nesse teste, a faísca chegou a mais de 10 milímetros tranquilamente. Você viu nesse tutorial o circuito de um gerador de alta tensão. As aplicações podem ser muitas, mas não esqueça, esse é um projeto para profissionais. Envolve tensões perigosas, então só monte se você for um profissional habilitado. Quer mais prática? Então aguarde os próximos tutoriais. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!